Olha a onça na ponta da areia. Cuidado que ela avança e te rasga as orelhas. Cuidado que ela avança e te rasga as orelhas. Nhanda jaguareté, que andas na escuridão, onça primeira zupotete, queres comer meu coração? Metade de mim que no outro vive, tchai em tudo, irmã, irmão. Nada posso se não estar em ti, se não estrelas da imensidão. Ande jaguareté, que andas na escuridão, onça primeira zupotete, queres comer meu coração? Teu olhar arqueado felino, ser tigrado de regeneração, presas de ferrão escondido, queres comer meu coração? Baila silente na densa mata, pisas macio na água do rio, devoras com ânsia a caça que matas com tanto carinho. Nhande jaguareté, que andas na escuridão, onça primeira zupotete, queres comer meu coração? Queres comer meu coração? Nhande jaguareté, que andas na escuridão, onça primeira zupotete, queres comer meu coração?
está la luna. Coplas, versos da região de Salta, norte de Argentina, cordilheira, tradição quechua. El hombre, ay, qué triste, como el poder lo engaña. Ay, no. Aqui, numa vidala tradicional dessa região, com um roncar, tambor tradicional da cordilheira, chascas com unha de llamas, chasca em quechua, o som das estrelas. Como as crianças sempre me perguntam, a gente só usa as unhas que caem. A gente não tira da lhama, vicunha, alpaca. Uma sanfona, instrumento de vento com canha hueca. Esse aqui é uma família enorme com vários tamanhos diferentes. Esse é um toyo. O pinculho, que eu utilizei na parte final, esse aqui equatoriano. E o solo, de maneira um pouco inusitada, com uma flauta de zi, a flauta chinesa, que tem esse som com uma membrana de bambu. Mas por que esse diálogo entre a cordilheira e o universo mais oriental no Brasil? Porque nesse momento final dos cursos, que eu chamo de o crepúsculo do mestre, é uma tentativa de entender um pouco mais em profundidade o que se dá numa relação, entre aspas, pedagógica. Essas reflexões me acompanham desde muito tempo e elas estão lastreadas sobretudo na antropologia da pessoa, Bergève, Monnier, Paul Ricoeur, enfim, em especial um filósofo francês chamado Georges Gusdorff, também bastante influenciado pela antropologia da pessoa, foi orientando do Gaston Bachelard, um nome bastante importante tanto em termos de educação, do ponto de vista mais filosófico, como também um dos iniciadores dos trabalhos sobre autobiografia. O Crepúsculo do Mestre tem um contexto bastante importante para nós. Começo do século XX, há uma crítica bastante severa e absolutamente justificável à pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional nasce no século XII com o surgimento da Universidade, a Universidade de Paris, e não mudou absolutamente nada nesses últimos séculos. E ela, extremamente perversa, se auto-reproduz porque aquilo que esses alunos foram formados dessa maneira mais tradicional
eles acabam reproduzindo este modo na sua própria prática, na insegurança de fazer algo diferente, de algo que seja próprio. Na hesitação, eles reproduzem aquilo que eles receberam. Esta é a maneira mais imbecil de se manter uma forma de relacionamento com o outro no mundo ocidental. Então, todas as críticas que se fizeram a essa pedagogia tradicional, sobretudo na figura desse mestre, entre aspas, da escola tradicional, que é aquele detentor da verdade, aquele que tem o conhecimento e faz o favor de comunicar aos outros a quem se deve reverência, a quem nos transformamos em capacho para ser pisado em cima, que não tolera afrontamentos como senhor da verdade, baseado numa lógica absolutamente expositiva. Então, aquela cena clássica, de que vocês já devem estar acostumados, de alguém que senta no seu trono, na mesa do professor, abre o livro, a maioria das vezes o seu próprio, e começa a ler, e comenta, e não admite interferência, não admite diálogo. Essa é a figura clássica desse mestre da escola tradicional, com todos os seus penduricários pedagógicos para sequestro dos alunos, porque ele não tem nenhuma autoridade, ele não é autor da sua própria vida e, portanto, tem que fazer uso desses penduricários para o sequestro dos alunos e alunas. Chamada, lista de presença, seminário de aluno, provas, fechamentos, resumos, enfim, esse universo de penduricários completamente desnecessários que lhe dão autoridade imposta sobre os outros. A partir dos anos 40, 50, a gente assiste no universo ocidental. Eu digo ocidental porque o Oriente tem uma outra história, as comunidades tradicionais têm uma outra história completamente distinta, lembrando sempre que o Oriente não é um conceito geográfico. Mas, para delimitar um pouco no Ocidente, nesses anos começa um movimento bastante interessante de profissionalização do professor. Uma profissionalização daqueles que atuam na educação e, portanto, na crítica à escola tradicional, embora ainda a grande maioria entre as pedagogias liberais não se questiona a sociedade, a educação é para adaptar as novas gerações ao mundo estabelecido, entenda-se a sociedade estabelecida e, portanto, não comporta questionamentos a esta sociedade ou a este modo de ser. E essa profissionalização vai findar numa maior cuidado com a formação dos próprios professores de maneira técnica, de maneira profissional, o que decorre também a sua sindicalização, perceber-se como trabalhadores, como quaisquer outros, e esta sindicalização leva a movimentos mais coletivos. No Brasil, em especial, a partir dos anos 80, a gente assiste esse maior protagonismo do professorado como classe trabalhadora e, portanto, também fazendo as suas reivindicações absolutamente justificáveis e necessárias naquele contexto ainda de ditadura militar. Mas aí tem um pequeno problema. Nesta profissionalização, o professor, muito bem formado, compromissado, política e de maneira competente, não quer assumir esse lugar de mestre da escola tradicional e, portanto,
marca ponto, assina o ponto, dá a sua aula, procura alternativas, tenta criar um espírito crítico, reflexivo, enfim, tudo aquilo que comporta, né, o rosário da pedagogista. Mas no desempenho dessa sua profissão, de maneira competente e técnica, fica um vazio. Jorge Gusdorff chama isso de um vazio ontológico, um vazio de ser no meio da selvageria técnica, que sempre nos deixa muito sós, diria Gurdjieff. O Gusdorff diz desse vazio ontológico, onde as técnicas e a profissionalidade, o cientificismo da prática pedagógica deixa um tremendo vazio. Os que escutam, os que pouco podem falar ou tentam falar, não encontram eco. Não há nada no meio desta relação que marque uma referência, que marque um testemunho existencial. E aí, curiosamente, a partir dos anos 90 em especial, e caminhando de uma maneira bastante lenta, nós percebemos que no meio desta selvageria técnica, profissional, impessoal das políticas públicas, começa a surgir aqui e acolá alguns diálogos como esta figura do mestre. Mas não aquele mesmo mestre da escola tradicional. Mestre numa concepção mais oriental, uma concepção um pouco mais das comunidades tradicionais, nas suas formas de iniciação, não de educação, iniciação. Essas buscas têm se revelado extremamente interessantes porque aquele vazio ontológico começa a ser lentamente preenchido por uma pessoa. E como pessoa, ela começa a aparecer diante dos outros como uma possibilidade de ser. Pouco importa o texto, se é química, física, matemática, educação física, cálculo integral, diferencial, pouco importa. Este é apenas um pré-texto para um determinado encontro nesta relação, trazendo um pouco de vida a essa vida objetivada das instituições. E como tal, pela lógica das organizações, ela tem um princípio básico que é manter-se como tal. Não comporta mudanças, não comporta ameaças à sua estabilidade. Mas aqui e acolá começam a aparecer essas buscas de que, na minha leitura, é bastante interessante a contribuição do Jorge Gusdorff. Nesse trajeto, a preocupação inicial daqueles que estão em formação inicial é uma pergunta bastante técnica, bastante operacional, que é como ser professor ou professora. Que fórmula, que didática, que metodologias poderiam auxiliar nisso? Que instrumentos eu posso usar? O que fazer? E nesse momento inicial cai como luva as várias receitas dispostas no mercado, enfim, como se fosse um stand onde você seleciona aquilo que você quer.
cientificamente, né, justificado de um matiz ao outro. Mas depois que você começa o ofício, depois das primeiras experiências, a questão ela começa a deslizar para um outro patamar mais existencial e mais interessante, que é por que ser professor? Diante de tantas dificuldades, diante de tantos obstáculos estatais, públicos, legislações, instâncias fiscalizadoras, né? A própria supervisão, a diretoria, o vice-diretor, o coordenador, há uma comunhão, entre aspas, com o grande inquisidor. E diante de tantos problemas, a gente começa a se questionar, por que eu fui optar por trabalhar com a educação num determinado momento? Esta pergunta, num segundo patamar mais interessante, faz com que a gente comece a questionar as origens. Como é que foi mesmo? A partir do que eu quis trabalhar com educação, me tornei professor, professora. Aí há um divisor de águas entre aqueles que estão professores, têm uma atividade principal, mas fez uma licenciatura e aí então pode dar aulas para complementar o seu salário, absolutamente compreensível, mas ele está professor, ele simplesmente tenta conjugar todos os obstáculos com a sua sobrevivência. E no momento, como diria o Karl Jasper, uma grand situation, uma situação limite, ele descola, ele se afasta, ele não se compromete, ele não se empenha, porque tem uma atividade principal, uma outra, enfim. Esses que estão professor, eles são diferentes daqueles que são professores. Aqueles que, na origem, optaram por esta profissão e, mais do que uma profissão, um projeto de vida que está lastreado numa concepção de ser humano e naquilo que ele pode contribuir de alguma maneira. Esses que são professores e professoras, estes, ao contrário, nas situações limite, eles aderem, eles participam, eles se mobilizam, eles afrontam, eles tentam buscar alternativas, tanto coletiva quanto pessoalmente. Mas aí, mais alguns anos, e toda a tradição agrícola, dionisíaca, sabe muito bem disso, quanto mais tempo o vinho madura e fica melhor. O vinho fica melhor. Para que tomar vinho? Só os dionisíacos entendem, e o primeiro milagre de Cristo, mesmo na mitologia cristã, foi justamente esse, de converter água em vinho, numa festa de casamento, bailando, enfim. Mas o tempo ajuda, e aí esse segundo patamar desliza novamente para aquilo que me parece fulcral, que me parece extremamente importante, que é não mais perguntar-se como ser professor, nem por que ser professor, mas a questão agora passa a ser para que ser professor. É escatológico, está relacionado com os fins, um horizonte, um oriente, um norte, para onde eu vou com tudo isso que tenho feito. Esse momento de indagação do para que ser professor, coincidentemente, é o título
de uma obra importante do Georges Wilsdorf, que é justamente isso. Pourquoi le professeur? Professores para quê? É a pergunta. E eu gosto muito de situar estas indagações, essas reflexões, com a figura mítica de Quiron, no universo grego. Quiron é uma figura bastante emblemática no universo mítico grego. O centauro, metade homem, metade cavalo. Muito provavelmente essa imagem decorre do contato com o universo mongol. Exímios rinetes que cavalgam, ganharam, além da planície das estepes, na própria Mongólia, Sibéria, enfim, depois que Temujin, mais conhecido como Gengis Khan, que é um título, né? O grande unificador, depois que ele conseguiu unificar as várias tribos, decorridos vários anos de escravidão, quando ele consegue, ganharam a cavalo exímios cavalgadores até quase perto da fronteira com a Alemanha. Eu acho estranho chamar isso de Império Mongol, porque nômades não fazem impérios. Nômades se deslocam e depois regressam para casa, para as estepes. Então, um nome bastante impróprio chamar isso de Império Mongol. Mas esse centauro, muito provavelmente baseado nessa figura do cavalgador mongol, exímio, é metade homem, metade cavalo. E Quiron vem do grego, que quer dizer mãos. Quirologia, o estudo das mãos. Quiromancia, a leitura das mãos, como toda ritana sabe fazer. E aí me lembro do querido Chico César, numa das suas canções, que ele diz: a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. Que sapiência! Mas então, operar, fazer coisas com as mãos, quirurgia, latinizado, aportuguesado, que vai se transformar em cirurgia. Esse que faz com as mãos, portanto, faz junto com alguém. Quiron, na mitologia, é o protótipo do mestre. Todos os grandes heróis gregos, num determinado momento, fizeram uma iniciação com Quiron. Ajax, Hércules, Aquiles, enfim. Até um determinado momento em que Hércules, Heracles, né, o presidente de Hera, Hércules com Quiron aprendendo o manejo do arco e flecha, como todo arquema do aprendiz, sempre tem uma desatenção. Ele não sabe, não conhece essa visão mais ampla e, portanto, não tem como valorizar naquele momento o que é importante ou não. Todo arquema do aprendiz tem isso como característica básica, uma desatenção, um cochilo, dorme um pouco, chega mais tarde, sai mais cedo, não lê o texto, pula páginas do texto, enfim, tem uma desatenção. Nessa relação de Heracles com Quiron, também numa desatenção, ele dispara a flecha, e a flecha envenenada, e acerta o próprio mestre, acerta Quiron no ombro. Quiron, como é imortal, ele não morre.
mas fica eternamente agonizando aquela dor de ter sido ferido. Neste entremeio, Prometeu, aquele que pensa antes de fazer, o titã, Arquema de toda a ciência, aquele que tentou levar as luzes, o fogo para os mortais, enfim, roubando a centelha de Efaristo, a centelha, né, do fogo, tem uma culpa, tem um castigo a cumprir e ele está amarrado aos rochedos e vem a águia de Zeus comer-lhe o fígado durante a noite. Durante o dia o fígado se reconstitui, mas à noite de novo vem a águia de Zeus e devora o seu fígado. Esse melanos em grego, melanos é a bilis negra, ou seja, essa dificuldade de todo herói, de todo militante, de todo, né, vanguardeiro, de lidar com a sua própria subjetividade. Essa bilis negra no fígado, de maneira hepática, vai nos gerar a melancolia. Melancolia vem de melanos, grego, essa bilis negra da dificuldade de lidar consigo mesmo. E então, Prometeu fica sabendo do que aconteceu com o velho mestre, Quiron, e aí faz uma proposta bastante indecente. Meu caro mestre, por que não trocamos a tua imortalidade pela minha mortalidade? E Quiron aceita de pronto, sem pestanejar, porque com a mortalidade de Prometeu ele pode finalmente morrer, descansar. Prometeu, ao contrário, consegue aquilo que ele sempre queria, que é com a imortalidade ascender o Olimpo e tornar-se um novo Deus. Uma crítica mítica incomparável à propensão da ciência a tornar-se a nova religião. Mas curiosamente, quando Quiron, enfim, finalmente morre, ele se transforma na constelação de Sagitário. Sagita a flecha. Então o mestre deixou o plano terreno, mas continua em outro plano, ainda nos dando uma orientação, um norte, um oriente nesta constelação de Sagitário, que é no zodíaco o centauro com o arco e flecha. Mas por que esta mitologia de Quiron, pensando a autoformação dos educadores e esse seu percurso formativo, do qual a escola e a universidade são momentos, elas não são responsáveis pela formação, elas são momentos em que nós, como todo autodidata que somos, aprendemos alguma coisa. A arrogância, a onipotência das instituições, escola e universidade, são herdeiras da Igreja Católica na Universidade de Paris do século XII. Nada mudou. Mas isso me é bastante interessante pensar o mito de Quiron nessa autoformação, porque nesse terceiro momento de questionamento, para que ser professor, nós, de maneira muito mais existencial, vamos nos questionar sobre o que fazemos e, inevitavelmente, uma sensação de não ter conseguido ainda. O Jorge Gusdorff, nesse
Professores para Quê, de 63, mais ainda bastante atual, nos diz logo no início de uma distinção bastante importante entre o professor e este possível mestre. Ele diz assim: o professor ensina a todos a mesma coisa. É aquela situação da aula massiva, 60, 70, 100 alunos, e o professor diz a mesma coisa para todo mundo. Nesta mesma situação da aula massiva, Gusdorff continua: o professor ensina a todos a mesma coisa. O mestre anuncia para cada um uma verdade particular, uma verdade singular, e espera de cada um uma resposta também particular e mais uma realização. O que isso quer dizer? Que nessa mesma aula massiva, este que busca a sua maestria, ele anuncia para cada um uma verdade particular, que é a sua verdade, a verdade da sua existência, da sua construção como pessoa, independentemente do contexto, independentemente do tema que está sendo discorrido. E cada um sente esse anúncio de uma verdade, com V minúsculo, que é das suas experiências com a verdade. E espera, sinceramente, de cada um desses alunos, aprendizes, também uma resposta singular, uma resposta particular, uma resposta que seja sua. E mais, uma realização. Ainda que essa realização seja aparentemente uma mudança de atitude. E não devemos nos enganar, porque uma mudança de atitude não tem nada de pequeno. É uma grande realização. Mudar a atitude. Essa é a resposta. E curiosamente isso se dá numa situação de completo anonimato. Diz ainda o Gusdorff neste livro, no anonimato da aula massiva, as pessoas sentem como se este ou esta buscadora de mestria dissesse algo, uma palavra de vida que cada um espera seja dita para si. Esta situação, para quem conhece o chão da sala de aula, a gente pode traduzir naqueles olhares que a gente, enquanto fala e busca interlocutores, está expresso no olhar, na forma do corpo, na linguagem corporal, daqueles entediados que se encostam, que olham para o teto, daqueles com um olhar atento, esperando aquela palavra de vida. E esses, num determinado momento, abstraem completamente os seus colegas. É como se aquela pessoa estivesse falando com ela própria. Até um determinado momento, como diz Emmanuel Mounier, eu já não sei mais se o que ele diz é o que eu estou pensando ou se eu estou pensando naquilo que ele disse. Tamanha a sintonia, a comunhão dessas almas numa verdade extremamente particular, de uma experiência com essa verdade.
nesse anonimato da aula massiva, pode haver um encontro. Esse encontro, nesse anonimato, o professor dá aula, entre aspas, para esses 30, 60, 100 alunos. Mas pode haver um buscador de mestria e pode haver discípulos possíveis nesse anonimato, cada um esperando essa palavra de vida que seja dita somente para si. E um pequeno parênteses quando eu digo discípulo. Discípulo não tem nada a ver com o capacho sobre o qual se pisa, que é, em geral, a relação que a grande maioria, salvo honrosas exceções, que o professorado mantém com os seus alunos e alunas, em especial os acadêmicos, com os seus orientandos. Todos capachos, mão de obra barata para as suas pesquisas, para os seus grupos, enfim, é uma relação extremamente perversa nisso, que eu particularmente sempre abri mão, não gosto. A gente reconhece o lugar de poder, mas frente a isso tem um desafio importante que é abrir mão do poder. Quando Gusdorff menciona esse anonimato da aula massiva e desse diálogo silencioso que pode haver num encontro possível entre um buscador de mestria, uma buscadora de mestria e um discípulo possível. Esse discípulo, do latim disciplinare, é quando, como toda disciplina, eu me organizo, me disciplino, organizo o meu tempo, as minhas atividades, as minhas prioridades, para estar atento àquele ou àquela em que eu reconheço a autoridade. Eu reconheço que é uma pessoa que é autora da sua própria vida, da sua própria existência. É daí que vem a autoridade. Não é a autoridade emprestada de regulamentos, decretos, leis, funções, cargos, poder, etc. Então, o discípulo é aquele que se organiza para isso, para esta relação. É uma palavra que tem uma conotação extremamente importante nas comunidades tradicionais, sobretudo como neófito, na sua iniciação. Então há 30, 40, 50, 100 discípulos possíveis, um discípulo ou discípula possível. Os números aqui não importam. Mas por que cada pessoa espera essa palavra de vida? Porque o Gusdorff, ele acaba citando Daizen Suzuki, um mestre zen japonês que participou do Círculo de Eranos nas pesquisas sobre imaginário, um mestre, né, nas questões ligadas ao zen. E ele diz assim, o sentido ele não deve ser procurado na expressão, naquilo que foi dito, mas em nós mesmos. O sentido está aqui, não está naquilo que é falado. Por isso, independentemente do tema a ser tratado, determinados sentidos são despertos naquele que ouve, naquele que recebe a palavra. E aí eu diria com os Guarani, o Nhen, a palavra alma. No universo Guarani, a palavra não é apenas um instrumento de comunicação, a palavra sagrada. A palavra é palavra alma, Nhen. Quando ouço alguém, esse alguém visita a minha alma com as suas palavras. Quando eu falo para alguém, eu visito
alma. Por isso que há uma espécie de contraturno linguístico no universo guarani e, por extensão, em todo o universo ameríndio das comunidades tradicionais, em que a gente tem uma poética do ouvir. A gente ouve, digere, e se aquilo que eu teria para falar não é melhor que o silêncio, a gente permanece em silêncio. Não há necessidade de argumentar, de combater, de essa apologia ocidental da discussão extremamente agonista, né, do agon, do combate. Não, a gente ouve, deixa isso transitar. E aí, quando ela constitui sentido, porque está aqui dentro, não importa o que esse buscador de mestria disse, mas se fez sentido para mim, passa a ser um diálogo silencioso. Eu dialogo com esses sentidos que foram construídos e, portanto, do lado deste buscador ou buscadora de mestria, o cuidado com aquilo que se diz, o cuidado com as metáforas, o cuidado com a linguagem simbólica, o cuidado com uma forma poética, o cuidado com a informação mais fidedigna, porque é o outro que vai tirar conclusões, não são as minhas conclusões. E aí, a partir desses paradoxos, o Gurdjieff cita um outro mestre zen, que é Yi Chuan, em que diz de maneira breve: falar é blasfêmia, ficar calado é enganador. Numa proposição de diálogo entre os alunos e alunas, quando a gente faz uma questão, a gente está em busca de interlocução. E, portanto, atento a tudo aquilo que é dito. Porque a partir do que é dito e valorizado e dialogado, os outros começam a perceber que a proposta ela é autêntica. Quando determinado aprendiz diz alguma coisa e ele não foi metralhado, não foi humilhado, ele não foi exposto à vergonha diante de todo mundo, que é a prática comum. Quando isso não acontece, eles começam a perceber que a proposta de diálogo é verdadeira. E aí então, eles começam a falar, eles começam a opinar, eles começam a contrapor experiências próprias, intuições, opiniões. Neste momento, no buscador de mestria, falar é blasfêmia. Eu não posso obliterar o lugar de fala do outro. Neste momento, eles falam. Se eu falo, é blasfêmia. No entanto, ficar calado é enganador, diz Yi Chuan. Por quê? Porque se eu não provoco, se eu não questiono, se eu não proponho diálogo, se eu não contextualizo a necessidade desta inter-relação formativa, reflexiva, anímica, sensível do diálogo e fico calado, isso é enganador. Não há texto impresso que substitua a necessidade da presença humana. E essa presença humana é o que está em jogo em toda a relação humana, e em especial em toda a relação educacional. Para além das servidões escolares, diz o Gurdjieff,
O que está em questão é essa presença da pessoa, presença humana. Como diria o Paulo Freire, de maneira muito convergente, quando a gente faz uma questão, os alunos que foram formados de maneira tradicional sabem que não devem falar para não serem perseguidos, para não serem humilhados, para não serem pisoteados em público. E todo mundo fica quieto, é aquele silêncio fúnebre. Mas aí diz o Paulo Freire, de maneira emblemática e fascinante, entre aspas, sempre eu digo que Paulo Freire é o nosso mestre zen de angicos, por excelência. Ele diz assim, esse silêncio fúnebre que fica não deve incomodar você, que é o educador. Ao contrário, você tem que deixar que esse silêncio incomode os aprendizes. Porque num determinado momento alguém diz alguma coisa. Não importa o que, apenas para quebrar aquele silêncio, porque eles ficam incomodados, e aí alguém começa a falar. Quando você valoriza a palavra dita, seja ela qual for, uma piada, uma anedota, mesmo que seja só para quebrar o silêncio, quando todo mundo percebe que ele não foi humilhado, que ele não foi fuzilado, que ele não foi pisoteado, aí eles percebem que essa proposta é real. Aí então a gente vai duramente, lentamente construindo uma possibilidade de diálogo. Uma aula dialógica, ela não está dada, não tem receita para isso. Ela é duramente construída no cotidiano dos dias. No esteio desses paradoxos, Wursdorf menciona nesse sentido que o mais alto ensinamento do mestre não está naquilo que ele diz, mas naquilo que ele não diz. Embora tenhamos esta compulsão verborrágica, por definição, todo educador, educadora tem uma propensão a essa verborragia, curiosamente, o mais alto ensinamento, o mais valoroso, não está naquilo que ele diz, mas naquilo que ele não diz. Isso quer dizer que o mais alto ensinamento está na sua atitude, na sua forma de se relacionar com os outros, na maneira como ele articula as suas reflexões, na maneira como ele se dispõe no espaço físico da aula. Aquele que não fica refém nem da lousa, nem da projeção e nem da santa sacra mesa maldita do professor. Ele circula entre, para que a gente possa se ver melhor, para que a gente possa se ouvir melhor, para que a minha presença corporal dialogue com esses corpos. Então não está, curiosamente, apesar de toda a verborragia, não está no que ele diz, no que ele fala, no que ele conta, mas na sua atitude, na sua presença como pessoa. Por isso diria Emmanuel Mounier que o termo correlato à pessoa, nesta concepção da antropologia da pessoa, é prosopon, em grego. Aquele que afronta. Mas não é aquele que afronta um discurso, é aquele que afronta com a sua presença. Não precisa dizer nada. A sua presença já é uma afronta. À instituição, às normas, aos regulamentos, ao Estado, à repressão, ao
totalitarismo, a sua presença já é uma afronta. Quando os outros percebem que há uma possibilidade de ser. Não está no texto, nem na bibliografia, nem no referencial teórico, está na presença do pessoa. Por isso o buscador de mestria, ele tem um desafio adicional de tentar ser coerente. Isso não quer dizer ser coerente, mas a busca da coerência. Fugir da esquizofrenia reinante, em especial no magistério, que é dizer uma coisa e fazer outra completamente diferente. Eu sempre fiquei horrorizado com cursos sobre Paulo Freire, que ao final você tem uma prova absolutamente contraditório, impensável, mas no mundo acadêmico, esquizofrênico, escolar, é possível. Para além desta esquizofrenia reinante, essa busca de coerência, ela é algo que nos mobiliza para ser um eterno aprendiz. Buscando a maestria, somos eternos aprendizes. A gente aprende com todo mundo. Alunos, alunas, aprendizes, jardineiros, jardineiras, tecelãs, tecelões, sapateiros, pedreiros, todos esses são mestres em potencialidade. E por isso a necessidade dessa escuta. Nessa busca de coerência há um engendramento de mestres. Curiosamente, nós sempre, guardadas algumas exceções, os mestres nos visitam em plena busca de maestria. Muitas vezes lembramos no meio de uma argumentação o que disse um velho mestre. E aí trazemos à presença este fecundador, fecundadora. Na narrativa, ele passa a estar presente. E esse engendramento de buscadores de maestria vai delimitando um campo absolutamente humano de presenças, de falas, de palavras vivas. É por isso que Gusdorff, ainda nessa obra, ele diz que o mestre, ele suscita o discípulo. E por vezes, o discípulo suscita o mestre. Em todo caso, justifica-o. Ambos vivem a mesma aventura, que é esse desejo, esta necessidade, esta construção do conhecimento. O mestre, por sua vez, foi discípulo. E se o discípulo, diz Gusdorff, se ele é digno, se ele é fiel, o discípulo será mestre por sua vez. Ele recebe essa chama e propaga essa chama. Me lembro que num dos encontros com Paulo Freire, como eu fui bombeiro no operacional durante 7 anos, ele me dizia assim, que bom, com aquele jeito nordestino apaixonante, que bom, só que agora você não vai mais apagar fogo,
Agora a gente quer que você incendeie. É uma lembrança absolutamente eterna daquela pessoa. Esse engendramento de mestres, né, entre os quais, por exemplo, o Maurício Trottenberg, quando adolescente ainda na época do final do ginásio, o Jaime Cubeiro, anarquista espanhol do Centro de Cultura Social, me dizia assim nos encontros: olha, eu acho que seria legal você ver algumas aulas do Maurício Trottenberg lá na PUC. E eu, rapazola, adolescente, peguei o trem, fui até Barra Funda, não existia metrô. E aí ali da Barra Funda você sobe a Ministro de Godoy, anda, fui procurar, conversei com ele, ele olhou para mim daquele jeito extremamente questionador e ao mesmo tempo generoso. Disse assim: tudo bem, mas tem uma coisa, a gente só marca encontro aqui, tá? Tá bom? Aí descobri o dia da semana, o horário, fui lá e tal, mais uma meia dúzia de pessoas, e aí a gente sai da sala de aula, desce as escadarias da PUC, atravessa a rua e vai no boteco em frente. E naquele boteco, tomando cerveja, as aulas mais incríveis que eu já vi na minha vida escolar. Não me lembro de nenhum professor, nem na educação básica, nem fundamental 1, 2, colégio menos ainda, que houve uma perseguição tremenda, muito menos na graduação, na pós-graduação, algumas exceções, mas aquelas aulas do Maurício Trottenberg foram absolutamente inesquecíveis, como autodidata, como anarquista, como, enfim. O Jaime, enfim, já sabia que esse era o seu estilo, né, extremamente libertário e intimista, né, quando as pessoas se conhecem pelo cheiro, se conhecem, se confiam. Por isso que eu digo que esses mestres eles vão se engendrando e nesse sentido a gente vai delimitando esse campo humano das existências. Isso faz parte da nossa autoformação. A técnica, diz Gusdorff, a técnica oculta a metafísica. A técnica que parece ser algo extremamente supra-real ou ainda mágico, quando se propõe solucionar os mais diferentes problemas com as mais diferentes pessoas, mas esta técnica, essa techné, entre aspas, do buscador de mestria, oculta uma metafísica. E o que é essa metafísica? É aquilo, metaphysis, é aquilo que está para além das coisas físicas, visíveis, palpáveis. Não é só um papo de Marrakech, como diria o Caetano acertadamente, mas essa metafísica envolve o plano da existência, envolve um encontro entre existências. E isso é sagrado.